boa noite, graças e paz. Mais uma noite na qual nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho plena certeza que Deus sempre tem uma palavra nova para a nossa vida. Com Deus não existe comida requentada. Com Deus não existe pão dormido. E lá no Salmo 127 diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então nós estamos com uma série de mensagens falando sobre semeadura. Semeadura. E nós temos assim falado esses dias seguidos sobre Isaac na terra de Gerar e a sua semeadura e a sua colheita. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite livro de Malaquias capítulo 3. Queria que você abrisse Malaquias capítulo 3. Interessante, irmãos, que quando a gente fala de dinheiro, para algumas pessoas religiosas, parece que é um assunto maçante, parece que é um assunto que não tem muito significado. Mas a gente sabe que existem pessoas que, infelizmente, elas precisam entender o princípio da prosperidade. E prosperidade é dom de Deus. Deus dá dons para adquirirmos riquezas. Então, se você entende esse princípio na oração, na meditação, na declaração, na confissão, com certeza. Em Malaquias capítulo 3, muitos dizem que esse texto não é para hoje, né? Muitos alegam que Malaquias foi do Antigo Testamento, mas a Bíblia, irmãos, não existe divisão entre Antigo e Novo. A Bíblia original é um todo, não existe divisões da Bíblia, não existe. E as sociedades bíblicas colocou essas divisões para facilitar o nosso entendimento quando a gente lê. Claro que se você não ler, você não vai entender nada. E muitos dizem que dízimo não é para os dias de hoje, há até muitas polêmicas. Mas interessante, quando você não dá o dízimo, quando você não entrega o dízimo na casa do tesouro, você entrega o dízimo em outro lugar. Tem pessoas que quando fala de dinheiro, para ela parece que é uma coisa de outro planeta. Realmente de outro planeta. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele foi sustentado por mulheres que entendiam o propósito, entendiam a missão e investiam no ministério. Está em Lucas capítulo 3 ou 6, depois você procure na sua Bíblia, que diz que essas mulheres, que eram mulheres nobres, mulheres de posses, elas investiam no ministério de Jesus. Qual é o ministério de Jesus? Jesus é o próprio Verbo que se fez carne. Jesus é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, você que vai ouvir essa mensagem, eu não quero que você goste da mensagem. Você não tem que gostar da mensagem, você tem que viver a mensagem. Porque se a gente não fala, outro vai falar. Porque a Bíblia ela é única. A Bíblia ela é direcional, ela tem uma direção. E talvez você venha assim, querer ser próspero. Para Isaac ser próspero, ele tinha um pai que era próspero e que era fiel. Abraão, ele deu o dízimo de tudo que ele possuía a Melquisedeque. Você acha que Isaac não seria o que seu pai foi? Porque Isaac, ele foi próspero, porque havia um caminho de prosperidade na sua casa e na sua família.
E às vezes, meu irmão, você não quer dar o dízimo, não quer entregar o dízimo, não quer ofertar, não quer abençoar ninguém, pensando que você é dono de alguma coisa, porque muitos pensam que é dono de muita coisa. Muitos que falam isso é meu, isso é meu, isso é meu. Mas como é que ele adquiriu? Comprando. Se ele comprou, se ele comprou, ele pode até ser um administrador daquilo que ele comprou. Só que se ele fosse realmente dono, não perderia no meio do caminho. Em Malaquias, é uma introdução. Estou falando sobre semeador, irmãos. Quando eu falo de semeador, eu falo de semeador. Eu falo aquele que tem um coração liberal. Porque o liberal, ele não está preocupado com o retorno da sua liberalidade. E tem muita gente, irmãos, que são miseráveis com posses. Miseráveis com posses. Pessoas que têm, retêm e perdem tudo a qualquer momento. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. E eu sou um dizimista. Eu sou um ofertante. Eu sou um semeador. E interessante, você não está isento de passar por apertos na sua vida. Necessário que você não passe, você é fiel naquilo que te prende, naquilo que te domina. Porque para muitos, irmãos, o dinheiro é como se fosse uma prisão. Porque a pessoa está sempre presa àquilo e não consegue enxergar o sentido espiritual da palavra. Em Malaquias capítulo 3, diz assim, versículo 8, Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Olha o que o profeta, ele pergunta. Pode um homem roubar a Deus? Não, pode um homem roubar de Deus? Aí o distraído pergunta, contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Verso 10. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão, sabe de quê? Felizes. Porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Está escrito. Você que questiona sobre o pastor que pede dízimo e oferta, você que faz juízo do pastor que recebe salário da igreja, quanto que você paga para um psicólogo, para um psiquiatra, para um plano de saúde? Nada disso eu sou contra. Só que essas coisas não podem mudar o que está dentro de você. Geralmente, quando uma pessoa ela é mesquinha ou é avarenta, ela não é somente com a obra de Deus, é em tudo que está ao seu redor. Em Malaquias, ele fez uma pergunta para uma nação. Olha bem, irmãos. Pode um homem roubar de Deus? Pode. Esse roubo aqui, irmão, chama-se infidelidade. Irmãos, nós abençoamos pessoas que nós nem temos assim contatos físicos. Nós abençoamos igrejas que nós nunca fomos nessas igrejas.
Sabe por quê? Porque a obra, ela não é de homens. Ainda que homens a dirijam, a conduzam, estejam de frente. Isaac, para semear, ele tinha sementes. Para Isaac ter sementes, alguém lhe deu sementes, ou ele aprendeu a cultivar, a conservar e a juntar sementes. Aí a gente começa a observar que muitas pessoas têm tudo e não estão com nada. Muita gente tem tudo e não está com nada. Sabe por quê? Porque são pessoas que querem reter, quer ter, mas não quer ser bênção para ninguém. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Crente não empresta dinheiro. Porque a Bíblia diz que o generoso, ele dá. Sabe por quê? Porque se alguém pede emprestado a alguém, não é porque ela está ali num estado de necessidade. E se você tem para abençoar, não empreste. Sabe por quê? Quando você empresta, você torna aquela pessoa cativa do seu ato. Quando você empresta, aquela pessoa fica presa a você e fica presa a uma palavra dada a você. Então, quando você tiver que emprestar, oferte. Sabe por quê? Porque se você ofertar, ainda que a pessoa peça de você emprestado, se você puder ofertar, oferte. Não vai te faltar. Sabe por quê? Porque aquela mulher, quando Elias mandou que ela pegasse vasilhas emprestadas com seus vizinhos, aquela mulher, ela estava debaixo de uma palavra. Ela pediu vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. E foi tantas vasilhas que aquela mulher adquiriu e tanto azeite que ela conseguiu, porque ela está debaixo de uma palavra, de uma obediência. Só que para ela ter o óleo, ela primeiro ofertou ao profeta um bolo e foi o melhor bolo. A mulher, a sunamita, a mulher que morava em Sunã, era a mesma coisa, uma mulher que entendia o propósito da obra. Agora, por exemplo, estou gravando essa mensagem, você está sendo abençoado por uma palavra que não é para você pensar como todo mundo pensa. Você tem que pensar, por que eu passo o que eu estou passando? Por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que eu tenho tudo e me falta tudo? Porque, irmãos, o grande problema não é as coisas que perecem, é aqui dentro. Onde só Deus pode libertar, curar e salvar. Eu libero essa palavra para você nessa noite. Não roube ao Senhor. Não retenha aquilo que não é teu. Devolva. Sabe por quê? Porque haverá milagre na sua vida. Deus, Ele quer que a gente entenda esse princípio da obediência. Deus não quer que você fique preso a coisas. E quantas pessoas estão presas a coisas? E Jesus falou, se o teu coração está em coisas que perecem, esse é o seu Deus. Aí Malaquias continua dizendo, no versículo 14, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Verso 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouvia com atenção. Aleluia. Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia
o Senhor falando, no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aleluia. Essa palavra é para você realmente pensar. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer as suas posses. Deus quer a sua obediência. Isaac, ele ouviu uma voz e entendeu que quem falava com ele poderia multiplicar o que ele não tinha. Isaac foi por uma terra hostil, uma terra perigosa, só que foi debaixo da obediência. Na cabeça de Isaac, deve ter passado assim, pô, eu já passei por essa fase com meu pai lá em Belarrói. E meu pai desceu para o Egito e arrumou problema. E Deus falou, Isaac, não desça ao Egito. Fica nessa terra, aleluia, que eu vou te abençoar como abençoei Abraão. Só que, irmãos, Isaac tinha um coração generoso. Muitas pessoas querem prosperar, mas não querem abençoar o profeta que a abençoa. Quando eu falo abençoar, meu irmão, não é você dar esmola. Oferta é para quem merece, não para quem precisa. Oferta é para quem merece, não para quem precisa. Deus, ele tem assim falado sobre semeadura esses dias. Não sei se você tem ouvido ou meditado nas mensagens que eu tenho publicado sobre semeadura. Falar de dinheiro em alguns lugares é um problema. Porque as pessoas não estão escravas do perecível, que esquece que o eterno é que faz acontecer aquilo que não existe. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 4, verso 17, o mesmo Deus que ressuscita os mortos traz à existência as coisas que não existem. Meu irmão, não seja um retentor das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Irmão, por que Ana só passou a ter outros filhos depois que entregou Samuel? Samuel era o dízimo de Ana, o primogênito, o primeiro filho. Ana fez um voto. Aí, muitos, infelizmente, já tem a palavra voto como dinheiro. Irmão, a palavra voto significa eu acredito. Aleluia. Aprenda isso. Voto, eu voto no candidato, eu acredito naquele candidato. Isso que é votar. Ana falou assim, eu acredito no Deus que eu estou invocando. E quando esse filho, e Ana era estéril, quando esse filho nascer, eu vou entregá-lo no altar. Olha aí. Leia o texto, 1 Samuel capítulo 2. Está na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 2. Deus só deu mais filhos para Ana e Eucana, quando Ana entregou o seu Samuel no altar. Por que Abraão foi colocado à prova com o seu primogênito? Porque Deus conhecia o coração de Abraão, irmãos. Deus conhece o teu coração e a tua avareza. Deus conhece onde está o teu coração. Uma vez um irmão falou para mim assim, porque eu sou ofertante, que eu sou dizimista, que eu faço o que acontece, minha vida é travada. Eu falei, meu filho, você está lançando as suas sementes na terra errada. Irmãos, até o teu dízimo no lugar errado não vai gerar coisa alguma. Aprenda isso, dízimo não é dinheiro. Dízimo, sabe o que é? Fidelidade. E Paulo falou isso bem lá em 2 Coríntios capítulo 9. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aleluia. Eu não posso entregar aquilo que não é meu, achando que é meu.
Eu não posso pensar que o que eu tenho é meu. Eu posso perder a qualquer momento. Jesus, ele foi o dízimo do céu para salvar mim e salvar você. Jesus foi uma oferta dada a essa terra que não presta. Tem gente maligna, perversa, ímpia. Jesus está hoje, irmão, falando para você, quer ser próspero, dê aquilo que não é, devolva aquilo que não é teu. Uma irmã não, né? Disse uma pessoa disse assim para mim, porque eu não entrego porque o fulano pode, o pastor pode fazer e sei lá. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que eu estou entregando porque eu conheço a Escritura? Ou estou negociando com a pessoa que eu estou ali enxergando? Abraão pegou o dízimo de tudo e entregou a alguém que ele não conhecia, que era Melquisedeque. Abraão, quando viu Melquisedeque, a primeira coisa que ele fez, separou tudo e tirou o dízimo e entregou a Melquisedeque. Será que é difícil você entender que o dinheiro é um assunto espiritual? Eu não entrego nada a Deus que é meu. Eu entrego porque já é dele. Tudo é dele. Quantos irmãos têm posses, mas não têm paz? Quantos irmãos têm coisas, mas vivem, sabe como? No quarto escuro, tomando medicamentos psicoterápicos, tomando medicamento com tarja preta, com insônia, não consegue dormir. E para que serve as suas consultas, os seus remédios, os seus medicamentos caríssimos? Meu irmão, o melhor investimento chama-se Reino de Deus. O melhor investimento chama-se pessoas, vidas. E se você não entendeu isso até hoje, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. Perguntaram, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, vós e toda a nação. O princípio da sabedoria, meu irmão, é temer a Deus. E a palavra temor no hebraico é reconhecimento. Eu reconheço a quem estou entregando aquilo que não é meu. Série sobre semeadura. Amanhã tem mais. Que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural. O dinheiro, meu irmão, é um assunto espiritual. Tudo que eu tenho não é meu. Deus, ele é parceiro daquilo que eu faço. Deus é o meu sócio majoritário. É Ele que tem o poder, o domínio, a administração e a palavra final. Comece a colocar os teus negócios nas mãos do Senhor e deixa Ele administrar através da sua palavra. Muitos fazem curso de tudo, mas não lê a Escritura. Aqui, meu irmão, tem curso de administração, tem curso de advocacia, tem curso de magistratura, tem curso de medicina. Aqui é a constituição do céu na terra. Se você começar a examiná-la, você vai ver que a sua vida vai mudar. Amanhã tem mais. Que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural. Dê o seu like, dá o like de joinha. Compartilhe essa mensagem. Fale para o seu irmão assim, ó, meu irmão quer prosperar? Ouve essa mensagem. Quer prosperar? Ouve essa palavra. Porque essa palavra é a palavra de Deus e é ela que faz a nossa mente mudar de ter para ser. É o ser de Deus no ter do homem. É o ser de Deus no ter do homem. Se eu tenho o ser de Deus na minha vida, eu não vou ficar preso a coisas. Não seja uma Laodiceia, irmãos. Seja uma Filadélfia. Na Laodiceia fala assim, ó,
Eu sou rica e tenho tudo, disse o Senhor. Tu és uma miserável, pobre, cega e nua. E vou te vomitar da minha boca, porque tu és morna. Meu irmão, fique atento aos sinais. Quer prosperidade? Seja fiel no pouco. Ah, mas é muito pouco. O teu pouco pode ajudar muita gente. O teu pouco pode... Eu não tenho, eu ajudo muita gente. E Deus não deixa faltar nada. Não vai ser diferente com você. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã tem mais.